maconha ajuda na ansiedade ou Não. pode engatilhar Não. esquizofrenia? Engatilhar, sim. Esquizofrenia. Qual a visão da ciência hoje? Meu Deus, outra coisa que eu falei de beber, você pode passar a vida sem beber que você não perde nada. Você pode passar a vida sem fumar maconha também que você não perde nada, tá? Maconha não é medicinal. Isso aí é uma confusão enorme que se faz, tá? Explica para nós. Porque quando se fala assim, cannabis medicinal, o que é cannabis? Cannabis é a planta. Então, quando a pessoa fala cannabis medicinal, qual que é o significado disso? O significado disso é, então a pessoa está dizendo que fumar aquela planta é medicinal. Ah, Fernando, mas não é isso que falam com relação a cannabis medicinal, Quer uma né? água? Porra, o que tem aí? Fernando, mas não é isso que querem dizer com cannabis medicinal. Na verdade, estão falando do óleo lá, do CBD e tal. Não, então vamos dar nome direitinho, vamos falar direitinho o que a gente quer dizer. Porque se você me diz cannabis medicinal, você está dizendo que a planta ela é terapêutica para alguma coisa? É isso que você quer dizer? Então eu digo que não, fumar maconha não é remédio para nada. Fumar maconha... Ah, mas tem gente que fuma e se sente melhor. Bom, parabéns, Eureka, descobriu a América, né? As drogas de abuso são justamente porque fazem as pessoas se sentir bem. Alguém vai usar maconha para se sentir mal? Você entende o que eu tô falando? É umas coisas tão óbvias que é muito difícil até da gente. Então, vamos explicar direitinho, né? Primeiro, não existe cannabis medicinal. Fumar maconha não é tratamento para nada. Então, isso aí ficou claro? Vamos entender. Ah, Fernando, mas tem lá o CBD, o óleo... Não, calma, a gente já fala disso. Então, em primeiro lugar, fumar maconha... Ah, mas tem gente que não dorme bem e fuma para dormir. Sim, tem muita gente que se sente bem fumando maconha e usa para aliviar a tensão. Sente algum alívio, sente aquele torpor, sente aquele alívio. Aquilo lá pode ajudar até a induzir o sono e a pessoa se sente bem. Mas nem tudo que faz a pessoa se sentir bem é tratamento para algo. Caramba, não tem gente com cachaça que se sente bem e relaxado? Cachaça é tratamento para algo? Sabe, então esse não é um parâmetro para determinar se aquilo lá vai ser tratamento para algo. Então esse é o ponto que gera confusão. Lembra daquilo que eu falei? A gente tem que desfazer o nó para depois amarrar direito. Então esse é o nó. Nem tudo que te faz sentir bem, te faz bem. Nem tudo que te faz sentir melhor é tratamento para algo. Fernando, tá, mas aí isolando lá o CBD no óleo, pode ser que aquilo lá ajude em algum transtorno? Pode. Pode ser que aquilo lá ajude, e eu sou a favor que seja pesquisado. E no que aquilo lá se provar eficaz, que se use. Nas indicações do Conselho Federal de Medicina, tem poucas indicações lá para os derivados da maconha. Então agora a gente está falando dos derivados da maconha. Tem poucas indicações. Em alguns casos de epilepsia refratária, alguns casos lá de dor e pouca coisa. Em neurologia está recomendado, né? Em psiquiatria não existe recomendação nenhuma. Ah, Fernando, mas tem gente que se sente relaxado. Aí eu volto a dizer, nem tudo que faz você se sentir bem te trata. E a verdade é que é isso. Muita gente fala que aquilo lá ajuda um pouco na ansiedade. Sim, aquilo lá pode aliviar um pouco a ansiedade, mas não trata nenhum transtorno ansioso. Não muda a história natural de nenhuma doença. E a gente tem muitos tratamentos mais eficazes para tratar os transtornos ansiosos, tanto tratamentos medicamentosos quanto psicoterápicos. Então, como é que está o estado atual dos derivados, né, da cannabis? Tem algumas indicações em neurologia, que o CFM, você encontra facilmente lá no site do CFM, quais são as indicações em neurologia. Não há indicações em psiquiatria. E tem gente que usa um argumento assim, que ele é tão tolo que é até difícil de eu contra-argumentar. Ah, mas existem tantos estudos. Sim, isso só mostra que houve interesse, não mostra que houve resultado positivo. Nos estudos, apesar de ter tantos estudos, não existe nenhuma diretriz médica que recomenda o cannabis para transtornos psiquiátricos. Entende? Tem tanta coisa que se pode usar que tem comprovação de eficácia para os transtornos, não tem motivo para a gente usar o óleo lá que não tem indicação em nenhuma diretriz de tratamento. Então esse é o ponto. Ah, o Fernando é um médico antiquado. Meu Deus, eu trabalho em grupo de estudo de transtorno do humor já há mais de 15 anos para me manter atualizado a todo momento. Se tem uma coisa que eu não sou, antiquado, mas eu sou muito responsável com as medicações que eu vou indicar para os meus pacientes.
Eu vou indicar aquilo que tem comprovação de eficácia. Se um dia um derivado da cannabis tiver comprovação de eficácia em algum quadro que vai beneficiar o meu paciente, eu vou ser o primeiro a festejar e vou indicar para o meu paciente. Mas enquanto isso não for verdade, eu não vou indicar, por mais que tenha aí muito modismo, muita gente divulgando isso e uma indústria bilionária por trás disso, entende? E cannabis, maconha, qual é será que não existe um oportunismo de pessoa querer normalizar para que dizer que faz bem, para que libere implantação, não existe esse interesse? Existe essa confusão. Essa confusão ela não é despropositada. Sabe essa confusão? Cannabis medicinal. Então, cannabis é a planta. Então, maconha é medicinal. Fumar maconha faz bem. Então, é uma confusão plantada isso. É uma confusão plantada. Por que eu digo que é uma confusão plantada? Porque muita gente cai nessa confusão sem entender direito. Acho que a maioria dos que ouviram falar isso cai nessa confusão e não tem nada a ver com isso. Não, é importante isso que você está explicando. Mas tem gente que faz essa confusão de forma propositada, porque tem interesse. Uma pessoa, por exemplo, e esse interesse pode ser, entre aspas, um interesse legítimo, ou pode ser um interesse, assim, altamente lucrativo também. O que seria um interesse que eu considero legítimo? Por exemplo, a pessoa usa maconha e ela gostaria de ter liberdade de usar maconha, gostaria que fosse legal ela usar maconha. Essa é uma questão de liberdade individual. Ela fala assim, eu gostaria que fosse... maconha não me faz mal, eu gostaria de ter o direito de usar, eu gostaria de ter o direito de consumir, sem precisar ir numa biqueira comprar, ou coisa parecida, né? Isso é uma questão de liberdades individuais. Então, e eu acho uma discussão válida. Eu posso ser contra, eu posso ser a favor, não importa, mas essa é uma discussão válida. O que não é uma discussão válida é causar uma confusão de que isso, o uso recreativo, tem a ver com o potencial uso medicinal de algum derivado da maconha. São coisas totalmente diferentes. Entende? São coisas totalmente diferentes. O uso medicinal de alguns derivados da maconha é altamente circunscrito. São alguns casos bastante específicos que têm comprovação que se podem se beneficiar disso, mas o pessoal faz uma confusão grande, põe tudo no mesmo balaio para confundir essas coisas. Exatamente o que você falou. Eu não entrei nesse mérito porque você não havia perguntado, mas já que você perguntou, eu concordo com isso. Essa é uma confusão que tem que ser desfeita. E o que não quer dizer que eu não ache que essa é uma discussão válida. É uma discussão válida. Se as pessoas podem fumar quando querem, se as pessoas podem beber cachaça quando querem, por que eu não posso fumar maconha quando eu quero? Não estou dizendo que eu concordo, tá? Estou dizendo que é válido só. E uma coisa que muita gente confunde é assim, né? Quem é contra, e eu já adianto que eu sou contra, automaticamente acha que a discussão não é válida. Não, eu sou flexível. Eu sou uma pessoa... Eu tento ser flexível. Então, assim, apesar de eu não achar, apesar de eu ser contra, eu acho que é uma discussão válida, mas desde que ela seja clara, desde que não cause confusão. Não, eu tô defendendo a minha liberdade individual. Eu não quero confusão com a medicina. Não, mas o cara faz confusão com a medicina que é para causar isso aí. E tem umas coisas altamente apelativas que fizeram. Uma criancinha tendo convulsão e falando, olha lá, querem proibir a cannabis, olha essa criancinha. Não, essa criancinha aí ela pode usar lá o derivado tranquilamente, entende? A medicina já tem essa indicação, tem essa liberação, mas o pessoal causa essa confusão e de uma maneira muitas vezes apelativa por causa disso. Então a gente vê que o discurso é um e o interesse por trás é outro, né? Bastante comum. É muito jogo de interesse, né, por trás de tudo isso aí, e por isso o interesse de fazer a confusão também, né? Exatamente. De fazer a confusão. E isso vem desde potenciais financeiros até de pessoas que realmente querem o estudo pelo lado medicinal, né? E aí você pergunta, Fernando, você é contra? Eu não sou contra de jeito nenhum, por mim tem que estudar, e eu repito, se um dia mostrar benéfico, que muda a história natural de uma doença, que vai beneficiar o meu paciente, eu vou indicar. Ninguém é contra isso, de jeito nenhum. Sim. Eu sou contra a confusão. Se medicinalmente um dia a pólvora fizer bem, vamos usar ela medicinalmente, mas não vamos... para matar alguém, para tirar. Um revólver, né? Entendeu? É o que eu falo, o cara quer fumar o baseadinho dele, então tudo bem, vamos trabalhar, discutir no nível das liberdades individuais, não vem misturar medicina não, cara. Que aí é o contrário, usar maconha in natura assim, aumenta o risco de desencadeamento de quadros psicóticos, inclusive de esquizofrenia e transtorno do pânico. Então faz mal. Fumar maconha, além de não ser remédio, faz mal. É isso.
Então, Deixar claro isso. deixar isso bem claro. E a questão de quando ela é usada naquilo que já foi comprovado e que os estudos continuem, é que seja feito e que se respeite o outro lado. Que esse negócio de colocar nomes bonitos como maconha, agora é cannabis. Por que não fala maconha medicinal? Fala maconha. Entendeu? É maconha medicinal, não, é cannabis. A mesma coisa que você falar, o cara é ladrão. Não, ele é corrupto, é diferente. Palavras são mais bonitas, né? Então, se procura palavras bonitas, né? É isso aí. Estão falando muito de usar cogumelos e ayahuasca para tratar depressão. Isso é o futuro ou é perigoso? Eu acredito que nem uma coisa nem outra, né? Necessariamente. A psilocibina, né, que é o princípio ativo que está em discussão aqui com relação ao que você chamou de cogumelo, ela vem sendo testada, mas até agora não se mostrou benéfico, não mostrou que traz benefício no tratamento da depressão. Essa semana eu recebi uma paciente que falou, doutor, eu usei na Alemanha, não sei onde ela falou, um país europeu, acho que era Alemanha. Ai, me fez bem, mas eu vi que aqui no Brasil é caro, é proibitivo, tal. Você acha certo isso? Foi sexta-feira passada, foi no Hospital das Clínicas que essa paciente me perguntou. Aí eu falei, não tem indicação. Não tem indicação. Entra naquilo, não tem preconceito nenhum. Não é esse o ponto. O ponto é assim, os estudos não comprovaram que isso aí vai mudar a história natural da doença, que vai tratar a pessoa, né? Então, eu não indico. E você é a favor que continuem testando? Sim, toda pesquisa é válida. Claro. E o que der um resultado positivo e consistente vai ser incorporado no arsenal terapêutico nosso. A gente só tem a ganhar com a pesquisa. Mas enquanto isso não se mostrar comprovar eficaz e seguro, eu não vou usar, né? Então é o caso da psilocibina. Agora, com relação a ayahuasca, né? É um blend usado num contexto ritualístico há milhares de anos, e isso eu não contesto, é um contexto ritualístico lá. Agora, pode ser perigoso em algumas circunstâncias? Sim, principalmente em quem já tem quadros pré-existentes, isso é muito bem determinado, né? Em quem não tem quadros pré-existentes, é questionável isso. Para eu ser bem honesto, eu nunca tive contato com alguém que, assim, sem quadro pré-existente, que tenha tido algum prejuízo, o que não significa que não pode existir, tá? E para ser bem honesto, a bem da verdade também, eu já vi muitos relatos de pessoas falando, doutor, eu usei a ayahuasca uma vez e parei de fumar, por exemplo. Pode ser um efeito placebo daquela ritualística e que fez ele parar de fumar? Pode ser. Pode ser que foi uma experiência pessoal dele, para ele, fez muito bem? Pode ser. Eu não tenho nem preconceito nem julgamento a respeito disso. Agora, existe uma possibilidade da ayahuasca desencadear algum quadro? Existe também. Como já foi descrito, por exemplo, uma pessoa que tinha esquizofrenia, a ayahuasca desencadeou um quadro psicótico nele e acabou cometendo até um crime. Teve um caso, se digitar na internet vocês acham facilmente aí, né? Então pode acontecer. O que eu ouço dizer de pessoas que já praticaram, inclusive pacientes meus, e eu pergunto, é que existem lugares que são muito responsáveis com relação a isso e que pessoas que têm quadros psiquiátricos pré-existentes não fazem uso, não podem participar daquela ritualística usando lá aquele blend lá, né? Então é algo que fica no limite entre o religioso, cultural e o bioquímico, médico. Então é algo que fica no limite, é algo que não dá para a gente ter vamos dizer assim, não dá para a gente ter uma visão que vai ser muito parcial, né? E é bem intrigante mesmo. Sabe que é reativo, né? Ele reage. Tem pessoa que diz que vai ter mais no banheiro. Não, ele vomita demais, falam muito. Todas falam que tem uma experiência bastante impactante com isso. E algumas falam que como eu falei, esse caso aí, pessoa que falou, fumava pra caramba, deixei de fumar por causa disso, né?
Pode ser um efeito placebo, pode ser o impacto daquela experiência que causou isso, pode ser. Mas uma coisa, um lado que fica aqui provocativo para quem faz o uso é que assim, as pessoas falam muitas vezes, nossa, consegui ver tudo com muita clareza enquanto eu usava aquilo, né? Expandiu a minha consciência. Tá, mas qual solução concreta você teve para o problema que você precisava resolver? Poucos trazem alguma visão concreta, assim, sabe? Eu arrisco dizer que nas experiências normais, assim, sem uso de substância, o que chega mais perto disso talvez seja uma experiência onírica. Quantas vezes na nossa vida, num sonho, a gente teve um insight que resolveu, seja na nossa mente, nos nossos afetos, ou até na prática, a gente conseguiu resolver um problema. Eu já tive isso, algumas questões, por exemplo, que eu tive com o meu pai, na vigência de um sonho, eu me apaziguei. Porque no sonho eu tive um determinado insight. Então, talvez esse tipo de experiência seja algo parecido com isso, né? Mas aí eu já estou especulando, estou dando minha viajada, aí precisa ver com alguém que usa para a gente conversar sobre isso. São os alívios imediatos, né?